E diante disso, a gente vê aí um grande fator que pesa bastante, né, em relação a combustíveis, a Petrobras. A gente vai receber agora ele, Adriano Pires, sócio fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura, entender a visão do Adriano, principalmente sobre esses pontos importantes. Adriano, muito obrigada pela sua presença, por estar aqui com a gente num dia importante para a gente entender todo este cenário que envolve, né, a relação aí de Petrobras, novo governo. Seja muito bem-vindo, um feliz 2023 para você. Bom, eu que agradeço mais uma vez o convite de vocês, é um prazer estar aqui para conversar e também um bom 2023 para todos nós. Obrigada. Adriano, em primeiro lugar, né, o novo governo, a gente vê aí, né, já teria sinalizado principalmente o nome de Jean Paul Prates para fazer uma alteração na política de preços da Petrobras. Queria entender, né, alterar o estatuto aí da companhia, né, caso realmente isso seja definido, participar dessas decisões, no caso, né, o governo participar mais das decisões de preços da Petrobras. Seria um processo fácil? Você acredita que, né, essa medida aí do governo em sinalizar, mudar a política de preços, aconteceria rápido assim? Como que funciona exatamente todo esse processo? Olha, vamos por partes, né? O governo, no primeiro dia útil do ano, né, ele baixou uma MP, uma medida provisória, né, prorrogando a isenção do PIS/COFINS dos combustíveis, gasolina, etanol, diesel, botijão de gás, presente de aviação. Essa prorrogação, de certa maneira, surpreendeu o mercado, né? Porque, na realidade, o governo está mantendo a política do governo anterior, que foi tão criticada, né? E você veja que no início, inclusive, o ministro Haddad teria conversado com a antiga equipe econômica na tentativa de que não seja prorrogada, porque o ministro Haddad, de maneira correta, viu uma oportunidade de aumentar a receita fiscal, né? Porque quando você isenta os combustíveis, você está perdendo uma receita de uns 53 bilhões por ano. Mas ele foi atropelado pelo núcleo duro político do PT, né? Que achou por bem, né, continuar com a isenção, com medo, né, de perda de popularidade do governo Lula. Então, com isso, você adiou aí a decisão de isenção da gasolina e do etanol para fevereiro, final de fevereiro, e diesel e botijão de gás para final de 2023, né? Final de fevereiro, além da gasolina e do etanol, também tem o gás natural. Então, uma das alegações colocadas, né, por autoridades aí, pelo próprio ministro Haddad, pelo novo ministro das Energia, é que essa prorrogação da isenção teria sido feita em função de esperar a chegada da nova diretoria da Petrobras, encabeçada pelo indicado que foi o Jean Paul Prates, o senador Jean Paul Prates. Essas declarações me preocupam. Por quê? Porque, na minha opinião, Petrobras não tem nada a ver com política tributária. Petrobras tem a ver com política de combustível, né? Então, se a gente tentar interpretar essa declaração aí das autoridades aí sobre a espera do Jean Paul para observar outra vez se continua prorrogando a isenção ou não, assusta na medida que a gente começa a achar que a chegada do Jean Paul vai fazer com que a Petrobras volte àquela política anterior do passado de intervenção no preço da refinaria. Então, você teria uma redução do preço da refinaria, volta do imposto para que não acontecesse nenhum aumento na bomba. Isso é muito ruim. Eu espero que não aconteça, né, porque isso vai ser um sinal péssimo para o mercado. O Jean Paul é uma boa indicação para a Petrobras. O Jean Paul tem um currículo excelente. É uma pessoa que conhece o setor de óleo e gás, trabalha muitos anos com isso, né? Trabalhou muitos anos como consultor no mercado e também como senador, ele tem muito trânsito no Congresso. Então, o presidente da Petrobras, que tenha conhecimento do assunto, que tenha trânsito no Congresso, são duas qualidades que ele tem que o deixa, né, numa posição muito boa, e o mercado está aceitando ou está vendo com bons olhos a indicação do Jean Paul. Vamos agora esperar ele sentar na cadeira, porque a gente sabe que Petrobras o processo não é simples, né? Você tem que desfazer a Assembleia, tem que convocar uma nova, tem que indicar ele como novo presidente, tem que ser aprovado pelos minoritários também. Então, todo um processo que pode realmente demorar 2 a 3 meses. Agora, por fim, deixa eu te colocar uma outra questão. Para intervir no preço da Petrobras, existem hoje barreiras legais, que é a lei das estatais e o próprio Estatuto Social da Petrobras. Pela lei das estatais atuais e o Estatuto Social da empresa, se o governo intervir no preço e isso causar prejuízo para os acionistas da Petrobras, vamos lembrar sempre que Petrobras é uma empresa
de capital misto em acionista privado, o governo teria a obrigação de ressarcir a empresa dessa diferença. Então, o que eu tenho receio também, um segundo receio, é que o governo, nesses 60 dias, tente mudar a lei das estatais, né, e, com isso, o Estatuto Social, para que a nova diretoria da Petrobras possa interferir nos preços, né? Porque hoje, volto a dizer, não é simples, existe uma série de barreiras legais. Vamos aguardar e vamos torcer para que o governo não interfira nos preços, vamos torcer para que não se mude nesse momento a lei das estatais. Não é que eu sou contra não mudar leis estatais, podemos até mudar a lei das estatais, mas com calma, né? Observando aí quais são as mudanças que houve no mercado da época que ela foi implantada no início do governo Temer, e ela foi implantada, todo mundo lembra, muito em função de tudo que aconteceu na Petrobras. Então isso tem que ser uma discussão, não pode ser afobada, porque senão vai pegar mal, né? Fica esquisito o governo, no início de mandato, querer mudar a lei das estatais para colocar aí medidas que eu acho, não tenho certeza, que só causaram prejuízo no passado para a Petrobras, para os acionistas e para a sociedade brasileira. Que você trouxe aí para a gente, né? Pelo que eu entendi, então, com essa questão da desoneração dos tributos em cima dos combustíveis aí por mais 60 dias, a Petrobras ela ganharia aí um tempo maior para tentar definir uma nova estratégia? Seria esse? Acho que é o primeiro ponto, que eu fiquei nessa dúvida. Veja bem, é o que o governo está colocando, né? E aí a gente está interpretando as declarações tanto do ministro Haddad como do ministro Alexandre Silveira, que esses 60 dias seria um prazo para a Petrobras anunciar, né, uma nova política de preços com a chegada da nova diretoria na empresa. E o que eu te falei anteriormente, isso assusta, porque, na minha opinião, não tem nada a ver política tributária com política de preços da Petrobras, são duas coisas independentes. Quem faz política de preço é a Petrobras, é o mercado, quem faz política tributária é o governo, e a gente tem que respeitar, mesmo discordando. Porque uma coisa interessante também da gente observar é que essa prorrogação da MP, da isenção, trouxe assim um enfraquecimento da agenda ambiental e da agenda social. Da agenda ambiental por quê? Porque lembra que também uma das teses, uma das coisas que o presidente Lula sempre defendeu durante a campanha, e agora mesmo, depois de eleito, ele foi lá na COP no Egito, o maior evento ambiental aí que existe aí no planeta, e você isentar combustível fóssil, né, é contra a agenda ambiental que todo ambientalista defende, né? Então, acho que tem uma contradição entre a política ambiental do governo e a política tributária, primeiro ponto. Então, você enfraqueceu a agenda ambiental. E, em particular, se você olhar o caso da gasolina, é ainda mais interessante. Por quê? Porque a gasolina é um combustível fóssil, né? É um combustível que é usado para automóvel, então para transporte individual. E, no caso do Brasil, você tem um substituto para a gasolina, que é o etanol, que é uma energia limpa. A prorrogação dessa medida provisória tira a competitividade do etanol. Então, você não mantém um diferencial tributário para que o etanol tenha competitividade em relação à gasolina. A consequência qual é? Com essa medida provisória, você vai estimular o consumidor a usar mais gasolina do que etanol quando ele for colocar no seu carro na bomba, o que vai, outra vez, enfraquecer a agenda ambiental. O segundo ponto, a agenda social, também tem a ver com gasolina. Faz sentido você beneficiar com isenção tributária um combustível individual, que só consome quem tem automóvel. E o governo também perdeu a oportunidade. Ele poderia, ao invés de anunciar que o botijão de gás vai ter isenção de PIS/COFINS até dezembro de 2023, eu acho que do ponto de vista social, também de uma agenda social, o ideal era anunciar que o botijão de gás não vai pagar mais PIS/COFINS, pelo menos nos 4 anos do mandato do presidente Lula. Então, veja bem, a prorrogação da MP, da isenção dos combustíveis, ela poderia ter sido feita de uma maneira, na minha opinião, com mais criatividade. Ela copiou o que o governo Bolsonaro fez, que foi tão criticado pelo PT, mas ela poderia ter sido uma oportunidade do governo até lançar a medida provisória, mas de maneira, volto a dizer, agradando, fortalecendo mais a agenda ambiental e social, e se perdeu essa oportunidade. Que está aqui junto com a gente também tem perguntas, o Felipe tem perguntas para o Adriano Pires. Deixa eu trazer o Felipe aqui na minha tela para ele poder realmente
atualizar aqui, falar mais informações e também perguntar para o Adriano. Fala, Felipe. É isso, Paula. Bom dia, Adriano Pires. Prazer falar contigo nessa terça-feira. Adriano, é o seguinte, você comentou, né, sobre o nome de Jean Paul Prats, ele que tem vasta experiência no setor, também entendimento sobre gestão, né, do setor de óleo e gás, de combustível. A minha pergunta para você é se o nome de Jean Paul Prats foi bem recebido, está sendo bem recebido pelos integrantes do setor, pelo mercado, e a questão das incertezas, ou pelo menos do temor, de cautela em relação à Petrobras, seria mais por conta de possíveis ingerências do governo e não do nome efetivamente, ou da experiência, ou da capacidade técnica do senador Jean Paul Prats. Seria isso que estaria trazendo esse pé atrás do mercado em relação à Petrobras? Exatamente é isso, Felipe. Eu acho que o nome do senador Jean Paul Prats foi muito bem recebido pelo mercado, como eu coloquei. Não resta dúvida que ele conhece o setor, trabalha há muitos anos com esse assunto de óleo e gás, trabalha há muitos anos também com o assunto de energia em geral, transição energética. E, além disso, como eu falei, ele tem essa característica, essa qualidade de ter bom trânsito no Congresso. Então, ele pode explicar para o Congresso, para o presidente Lula, como é que funciona uma política de preços de uma empresa de capital misto, como é que funciona uma empresa de petróleo, para que se evite, né, medidas, né, que só vão trazer prejuízo à empresa e à sociedade brasileira. O que assusta o mercado não é o nome do Jean Paul. Volto a repetir, o nome do Jean Paul é bem-vindo e foi bem aceito pelo mercado. O que assusta o mercado são essas dúvidas, se vai haver uma política de preços intervencionista, se vão usar o tributo também para segurar preço, enfim, se você vai ter algum tipo de volta ao passado. Você lembra que lá no passado você teve aí uma intervenção muito grande nos preços da Petrobras, que causou um grande prejuízo para a empresa e acabou que a empresa passou a ter a maior dívida de corporação do mundo. Também a preocupação, por exemplo, com os biocombustíveis. Lá atrás também, quando se subsidiou a gasolina, você quebrou uma série de produtores de etanol. Então, essa MP do combustível é uma primeira medida que assusta o produtor do biocombustível, como eu te falei anteriormente. Ela tira a competitividade do etanol. Quer dizer, hoje, numa política ambiental moderna, você tem que fazer o quê? Você tem que criar tributo que diferencie a energia fóssil da energia limpa. E isso não foi feito com essa MP dos combustíveis, né? O que volto a dizer, é uma contradição, porque em toda a campanha o presidente Lula mostrou uma grande preocupação com o meio ambiente e foi um dos setores que ele mais criticou a política do governo Bolsonaro. Então é isso que está preocupando. Agora, volto a repetir, o nome não, o nome do Jean Paul, o próprio nome do ministro Alexandre Silveira foi muito bem recebido no mercado. O senador também, Alexandre Silveira, é uma pessoa que não é diretamente ligada ao setor, mas que tem toda uma trajetória, né? E que o mercado olha e acredita que vai ter uma boa gestão. Agora, vamos esperar os fatos concretos, né? Por enquanto, a gente está naquele momento, né, da estrada com nevoeiro, né, que a gente não sabe se vai ter muita curva ou muita reta nessa estrada. Deixa o nevoeiro levantar um pouquinho, o governo tomou posse aí, há 48 horas, um pouco mais que isso, mas as primeiras declarações realmente assustaram. E só basta olhar o que aconteceu ontem na Bolsa e com a ação da Petrobras, né? A Bolsa ontem caiu um pouco mais de 3% e a Petrobras caiu quase 7%, e o câmbio subiu. Enfim, o mercado está preocupado sim e a gente aguarda, né, declarações e posições do governo que tragam tranquilidade para o mercado, o que não aconteceu até agora. Inclusive, Adriano, essa questão, né, você trouxe aí toda essa capacidade, inclusive técnica, especificamente de Jean Paul Prats, mas a gente vê, né, apesar de você trazer essa questão, né, que o mercado até aceitou bem o nome dele, mas tem toda essa preocupação, principalmente dessa sinalização de uma possível mudança nessa política de preços também, que ele já havia sinalizado ali, né, eu acho que essa questão muito de, né, política ainda tem preocupado, porque a gente vê que a Petrobras já desvalorizou bastante, né? Não só ontem, mas vem em queda desde a vitória, inclusive, de Luiz Inácio Lula da Silva, principalmente pela essa
questão, né, de não estar mais ali no rol das possíveis estatais a serem privatizadas, como era um desejo do antigo governo. A gente sabe que não é surpresa, isso, né, não pegaria o mercado de surpresa, porque já é uma promessa, inclusive, de campanha do próprio Lula em não privatizar a Eletrobras. Mas o que, na verdade, a gente está vendo é uma reação muito, né, negativa em relação a essa possibilidade de mudanças de preços da Petrobras, apesar de não ser tão simples como você muito bem colocou. Mas eu lembro que outras vezes que você já esteve aqui com a gente, até quando o próprio, né, Bolsonaro havia falado, né, de fazer uma retirada, uma mudança nessa paridade de preços, ninguém gostou, o mercado reagiu muito mal. E eu lembro até que você trouxe ali alguns pontos importantes para a gente entender, negativos de uma retirada dessa paridade, até porque a gente refina fora, né, a maior parte do nosso petróleo. Eu queria entender, na sua visão, se isso realmente, né, se concretizar, quais são os pontos negativos que a gente pode ter para a companhia dessa mudança na PPI, aí, na retirada, numa possível retirada da paridade de preços internacionais? Olha, tem várias coisas negativas, né? Começa que você vai assustar o investidor privado, né? Eu sempre coloco que a Petrobras não é uma estatal, a Petrobras tem investidores privados no Brasil e lá fora, no exterior, né? Então, isso aí você vai começar a ter uma interpretação de que a Petrobras, outra vez, vai atender a pedidos políticos, vai estar mais preocupada com o retorno político do que com o retorno econômico do investimento. A segunda coisa é uma questão do desabastecimento, né? Se você começa a vender produto no Brasil, gasolina e diesel, mais barato lá fora, no exterior, como você bem disse, o Brasil hoje é importador de gasolina, importador de diesel, importador de GLP, importador de querosene de aviação. Então, se você começa a vender mais barato aqui dentro, e a Petrobras ainda possui praticamente 80% da capacidade de refino brasileira, os importadores vão parar de trazer produto. Então, a Petrobras vai ter que voltar a ser a única importadora, mas causando prejuízo para o acionista. Ela vai ter que comprar lá fora mais caro e vender mais barato aqui dentro. E aí a gente entra naquela questão. Hoje, o Estatuto Social da Petrobras, caso isso seja feito, obriga que a empresa seja ressarcida dessa diferença, né? A não ser, volto a dizer, como eu também já coloquei aqui para vocês hoje, que se mude a lei das estatais, que se mude o Estatuto Social da empresa. Então, eu acho que só tem coisa ruim, né? Hoje, os dividendos da Petrobras vão cair, o lucro da empresa vai cair. Então, não vejo nenhuma vantagem, sinceramente, em você usar a Petrobras de maneira política. Eu acho, sim, que existe o outro mecanismo, que é a política pública, né? Acho que o governo tem todo o direito o Executivo e o próprio Congresso Nacional de criar políticas públicas que evitem que a volatilidade do preço do barril atinja de maneira forte e rápida o bolso do consumidor. Eu quero dizer com isso, até o próprio Jean Paul Prats, ele apresentou, enquanto senador, um projeto para criar um fundo de estabilização de preços. Isso é uma coisa que é bem-vinda. Talvez melhor que o fundo fosse recriar a CID, né? A CID foi feita lá no governo FHC como um imposto regulatório. Qual era a ideia? Quando o petróleo estivesse muito caro, a CID fosse barata. Quando o petróleo estivesse barato, a CID aumentava para criar um colchão, né? Nos preços. Infelizmente, a CID deixou de ser imposto regulatório e passou a ser um imposto arrecadatório. Então, aí sim está a saída. Eu acho que isso é que eu espero, por exemplo, da gestão do Jean Paul. Acho que o Jean Paul tem esse conhecimento, sabe realmente que o certo é política pública e não intervir na empresa, que ele tem a capacidade, né, de mostrar isso para o governo, para o presidente Lula, para o Congresso, para toda a equipe do governo. O que a gente tem receio, né, o mercado tem receio, é que o Jean Paul não resista às pressões políticas. É isso que a gente está colocando. Vamos esperar, vamos aguardar, porque ele não sentou na cadeira ainda, né? Então a gente não vai ser aqui querer ser pitonizo e falar que ele vai intervir no preço, apesar das mensagens que a gente escuta vão nessa direção, mas o fato real é que ele não sentou na cadeira e o governo também não anunciou ainda uma política de preços nova para o combustível no Brasil. Está valendo ainda a política da PPI. O que o governo anunciou foi uma extensão aí da isenção do PIS/COFINS para os combustíveis, o que surpreendeu, como eu falei a você, ao mercado. Mas, enfim, essa aí é uma repetição do que estava acontecendo no governo Jair Bolsonaro.
Adriano, você falou aqui um ponto importante, vamos esperar ele sentar, enfim, ainda não tomou essa decisão, mas até agora, né, a gente viu aí o governo, eu falo até uma frase que não é minha, é do nosso querido Roberto Dumas, que está aqui sempre com a gente, ele falou, surpreendentemente as pessoas, né, o mercado estar surpreso, até porque o governo do PT, ele já tinha sinalizado várias questões durante a campanha e está se concretizando. Essa questão da paridade também eu acho que não é nenhuma surpresa, né, porque ele sempre sinalizou que isso deve ser alterado, né? Principalmente a política de preços. Mas, enfim, vamos esperá-lo chegar aí a ocupar a cadeira para ver realmente, mas eu acredito que depois as pessoas não podem dizer que foram pegas de surpresa porque já havia essa sinalização. Surpresa seria se ele não fizer. Esse eu acho que é um ponto importante. E já que você falou do Haddad, né? O Haddad falou muito em reforma tributária, que vai ser uma prioridade. Reforma tributária e combustíveis. Como conseguir acomodar as necessidades do Estado, na sua visão, que perderem a arrecadação, que vão perder a arrecadação no caso, e os diferentes setores que serão afetados nessa reforma tributária? Você enxerga aí alguma solução para atender o mercado de energia e, ao mesmo tempo, atender as demandas dos estados? Olha, eu acho que isso é uma discussão que a gente tem que ter, né? Estamos até atrasado, né? Vamos combinar que reforma tributária é um desejo que faz tempo que a sociedade brasileira tem, né? Vamos torcer para que dessa vez, né, o governo está se iniciando, se faça essa reforma tributária. E um capítulo importante da reforma tributária vai ser a energia, né? Não só combustíveis, como a energia elétrica, né? E hoje, né, você tem uma medida também que foi tomada lá no governo Bolsonaro, até no Congresso Nacional, que você estabeleceu um teto de ICMS para o combustível, para a energia elétrica e para telecomunicações, teto de 17% a 18%. Os estados estão reclamando muito disso, porque eles estão tendo perda de receita. Com certeza isso está acontecendo, porque a arrecadação de ICMS de combustível, energia elétrica e telecom são uma das principais receitas dos estados brasileiros. Mas, por outro lado, também o governo e o próprio governador estão numa saia justa, né? Como sair disso, né? É igual o PIS/COFINS, que é um imposto federal. O governo acabou tendo que esticar o prazo de isenção com medo de perda de popularidade. Existe hoje uma ação no STF, né, para contestar esse teto do ICMS. Os governadores, inclusive, alguns já estão tomando algumas providências, fazendo uma espécie de uma reforma tributária estadual, né? Ou seja, aumentando ICMS de outros produtos para compensar a perda do combustível, do telecom e da energia elétrica. Agora, isso, na minha opinião, essa situação, vamos dizer assim, de corner, né, de dificuldade, como é que a gente sai disso, dessa escolha de Sofia, vamos dizer assim, pode ter um lado bom. Qual é o lado bom? É o ministro Haddad conseguir, junto com o Congresso Nacional, acelerar a reforma tributária. E aí sim, na discussão da reforma tributária, vamos ver soluções onde você possa reduzir o tributo, em particular da energia elétrica, que ninguém duvida que é um bem essencial, e aumentar de outros produtos, né, que hoje têm imposto muito baixo e que deveriam ter um imposto mais alto para acomodar essa questão de receita versus despesa. Agora, vamos combinar, por que a gente não faz reforma tributária? Porque nenhum governo conseguiu. Porque sempre tem um impasse. O impasse qual é? Alguém tem que patrocinar a reforma tributária. Alguém vai perder. Não pode ter uma reforma tributária que todo mundo vai ganhar. O imposto não vai subir para todo mundo. E aí que está a complicação. Quem vai patrocinar essa reforma tributária? Né? Muita gente acha que não é justo você ter um ICMS muito alto em combustível, energia elétrica, telecom, porque não são produtos como cigarro e bebida, né? As pessoas têm um grau de essencialidade em relação a esses produtos. Mas, enfim, esse é um grande debate, né? Me parece que essa situação que o Bolsonaro deixou o governo Lula com isenção de PIS/COFINS, imposto federal, e esse teto de ICMS vai obrigar, e aí é muito bom, é positivo, a que a gente acelere essa reforma tributária e vamos ver como é que o governo consegue, junto com o Congresso, criar aí uma situação que já deveria ter sido resolvida há bastante tempo. Ainda não só falando de Petrobras, mas do próprio setor de Minas e Energia, né, questão de energia, tem se falado bastante sobre o Brasil investir mais em outras fontes de energia, gás natural, energia solar, né? A gente vê até mesmo a própria Petrobras, já o pessoal que está chegando aí fazendo sinalizações de que a empresa poderia expandir os seus negócios
em outras áreas, não somente a questão do pré-sal, não somente a questão do refino do petróleo. Queria entender sua visão sobre esses desafios, né, para a energia aqui no Brasil e se é possível, né, a gente fazer alguma mudança aí em matriz energética, fazer alguma mudança mais estrutural nessa questão aí, nesse próximo governo, ou deixar, né, uma estrutura, deixar uma fundação ali preparada para melhorar essa situação. A gente lembra, né, a Europa está bastante essa discussão, né, de sair de combustível fóssil e ir para outro tipo de combustível, também gás natural, enfim, tem uma série de discussões aí sendo pautadas. Eu queria entender sua visão sobre o papel do Brasil e também a relevância do Brasil nesse setor. Olha, Felipe, o Brasil, né, ele tem uma grande vantagem comparativa nesse assunto de produção de energia. Por quê? Porque nós temos uma grande diversidade de fontes primárias de energia. A gente tem sol, tem vento, tem biomassa, tem gás natural, tem biogás. Então, acho que poucos países ou nenhum país do mundo tem essa situação. Então, o Brasil tem que aproveitar isso. Tem que aproveitar isso, inclusive, para atrair investimento. Hoje, por exemplo, a Europa, com a crise que você colocou, está passando por um processo de desindustrialização. As indústrias não querem mais se localizar em regiões ou países que são importadores de energia. A gente viu o que aconteceu em relação ao gás natural da Europa. Então, países que têm autossuficiência e que têm uma grande produção de energia limpa, é exatamente para onde eles querem vir. Então, acho que essa é uma grande oportunidade, uma janela que se abriu, inclusive, com essa nova geopolítica colocada depois da pandemia e da própria guerra da Ucrânia com a Rússia. Do ponto de vista do Brasil, especificamente, a gente tem uma matriz limpa hoje, principalmente porque a matriz elétrica brasileira é muito limpa. Mesmo a matriz de transporte, nós temos o etanol, temos o biodiesel. Nenhum país do mundo tem carro rodando 100% etanol. O etanol hoje é um combustível mais limpo do que o próprio carro elétrico. Agora, também tem se investido muito em energia solar, em energia eólica. Basta ver como cresceu a participação da eólica e da solar na matriz elétrica brasileira. Agora está se falando do hidrogênio, uma nova fonte. Acho que antes do hidrogênio você vai ver um crescimento muito grande no Brasil do biogás. O biogás, você tira biogás de aterro sanitário, de dejeto animal, do vinhoto, do etanol. Então, até eu sempre coloco que o Brasil tem um pré-sal caipira, né? E que vai ajudar muito a desenvolver principalmente as regiões mais agrícolas do Brasil. Estou falando de centro-oeste, né? Com uma energia que pode descarbonizar o agronegócio e, ao mesmo tempo, gerar energia não intermitente, né? Que é vamos lá dizer, entre aspas, um defeito da eólica e da solar, a intermitência da própria hidrelétrica. Agora, em relação à Petrobras, acho que a Petrobras pode sim também ajudar na transição energética. Ela não ajudou até agora, talvez de maneira mais efetiva, porque lembra que a Petrobras estava quebrada no início do governo Temer. Ela tinha que resolver um problema de curto prazo, que era a dívida da empresa, a alavancagem, era uma série de questões, que hoje estão resolvidas. Hoje a Petrobras tem indicadores econômicos tão bons ou melhores que as grandes petroleiras. Agora, tem que tomar cuidado, porque a Petrobras é uma empresa de óleo e gás, ela não é uma empresa de energia renovável. Vamos investir um pouco em eólica offshore? Pode ser, em hidrogênio pode ser, mas tem que ter muito cuidado, porque acho que o capex principal tem que ser no óleo e no gás. Aí, nesse sentido, eu vejo que o grande desafio da Petrobras nos próximos anos é o gás natural, né? O Brasil hoje é um país que importa gás natural. O Brasil hoje é tão refém do gás quanto a Europa. E tem umas coisas surreais aqui em relação a gás. A gente tem hoje uma reinjeção de gás, quer dizer, quando você tira o petróleo e sai gás, você está reinjetando gás cerca de 70 milhões de metros cúbicos dia no pré-sal. E, ao mesmo tempo, a gente é importador. Então, o desafio qual é do gás natural? É a gente aumentar a oferta nacional. Você imagina se a crise hídrica de 2021 fosse esse ano? Os problemas seriam muito maiores. O preço do gás foi para a estratosfera, né? Hoje, na Europa, o preço do gás está a 40, 50 dólares, um milhão de BTU. Se você converter isso em barril equivalente de petróleo, é como se fosse um barril a 300, 400 dólares. Então, nós não podemos ficar refém disso, porque senão, se parar de chover outra vez e a gente precisar importar gás, as tarifas de energia elétrica vão explodir, né? E você pode até não ter aonde comprar o gás, que você vai ter que competir nesse momento com a Europa. Então, para mim, o desafio da Petrobras é muito mais em relação ao gás natural. Aumentar a oferta, diminuir a rejeição de gás e o governo também tem que ter política pública para estimular, né, o investimento em infraestrutura.
gasodutos que liguem as plataformas ao litoral, gasodutos de transporte, unidades de tratamento de gás natural, os PGNs, que são espécies de refinarias de gás. Então, eu acho que, na minha opinião, aonde a Petrobras deve se concentrar, quer dizer, é na questão do gás natural. Da mesma maneira que nos últimos anos ela se concentrou na produção de petróleo, e hoje o Brasil, graças à Petrobras e também graças à abertura do mercado, que trouxe para o Brasil todas as grandes petroleiras e empresas brasileiras, o Brasil se tornou um país exportador de petróleo. Lembra que lá em 98, 99, quando começou os leilões, a gente era importador. Então agora eu acho que o desafio é a gente também deixar de ser importador de gás natural e ser exportador. Porque gás a gente tem. O que está faltando, o que é? Acho que uma política mais firme da Petrobras. A Petrobras tem que liderar isso, porque ela é a principal operadora de gás e petróleo no Brasil, e o governo tem que entender que o gás hoje, nessa crise de energia que o mundo está vivendo, virou protagonista. Se a gente olhar mesmo o cenário, não é o petróleo que é um problema para a Europa, o problema para a Europa é gás natural. E o gás natural, a gente sabe que é a chamada energia da transição energética, porque é fóssil, mas é mais limpo que os outros fósseis. Então o Brasil precisa entender esse protagonismo que o gás natural tomou no cenário internacional e executar políticas lideradas pela Petrobras, né, para que a gente passe a ser um grande player de gás e quem sabe, poder, inclusive, ser igual à questão do petróleo, o país tornar-se exportador de gás natural. Quero agradecer, sempre um prazer poder recebê-lo aqui na nossa programação, entender sua visão, é sempre muito importante para a gente, para os nossos telespectadores. Obrigada. Fica aqui o convite para voltar em outras oportunidades. Obrigado a vocês. Quando precisarem, a gente está sempre à inteira disposição. E mais uma vez, um 2023 bem bacana para todos, né? Vamos torcer que a gente tenha um ano aí com boas notícias. Um abraço. Tá certo. Um abraço. Obrigada. Tá aí, né? Grande Adriano Pires, sempre trazendo a visão dele, ele que é sócio e fundador aí do Centro Brasileiro de Infraestrutura, trazendo a visão dele importante sobre este assunto aí que tem trazido muita repercussão.